Essa é uma aula sobre aspectos tecnológicos em bioprocessos. Aqui vocês veem um esquema de um bioprocesso industrial genérico. Então isso aqui seria um esquema de uma maneira bem assim genérica de como é que funciona um bioprocesso industrial. Pode ser um processo na indústria de alimentos, mas pode também ser um processo fora da indústria de alimentos. Pode ser um processo na indústria farmacêutica, pode ser um processo na indústria de biocombustíveis, pode ser um processo em outras áreas também. Então vocês veem que, de maneira geral, nós dividimos um bioprocesso em algumas etapas que nós chamamos de upstream e em outras etapas que nós chamamos de downstream. O que seriam essas duas partes, o upstream e o downstream? Então, o upstream, de maneira geral, seria a etapa de produção, de conversão de matérias-primas em produtos. E a etapa de downstream seria a parte de purificação do produto de interesse. Vocês veem aqui no coração desse esquema o chamado bioreator industrial. O bioreator ele é um tanque grande em que acontece a conversão principal, a conversão de matéria-prima, ou de reagentes, ou de nutrientes, ou de substratos, em produtos, ou no produto de interesse, que pode ser um produto, uma molécula, pode ser uma macromolécula, por exemplo, uma proteína, mas pode também ser a própria célula microbiana envolvida aqui nesse bioprocesso. Então, quais são as etapas principais de um bioprocesso? Nós temos um micro-organismo ou uma célula selecionados, que normalmente são mantidos em estoque, de uma forma a não permitir que o metabolismo ou a fisiologia destas células mude ao longo do tempo de armazenagem, mas cada vez que um bioprocesso será iniciado, é necessário retirar um frasquinho do armazenamento, por exemplo, de dentro de um ultrafreezer, e começar a propagar esse micro-organismo a essas células. Então, o que é feito é adicionar essas células a um meio de cultivo que contém nutrientes que permitem o crescimento dessa população. Então, aqui vai se aumentando a escala de cultivo. Então, de alguns mililitros, passa-se para, por exemplo, algumas centenas de mililitros, depois passa-se para alguns litros, algumas dezenas de litros, até que se tenha uma massa de células ou uma quantidade da população microbiana, por exemplo, suficiente para se inocular o bioreator principal para que o processo ocorra aqui dentro numa janela de tempo razoável. Vocês estão vendo que em alguns casos é necessário fornecer ar ao processo industrial e eventualmente algumas dessas etapas também de propagação do inóculo. E esse ar é necessário para fornecer oxigênio, para que as células possam respirar. Nós vamos ver isso numa outra aula, a respiração e a transferência de oxigênio. Esse ar, eventualmente, ele vai ter que ser esterilizado, para que ele não introduza micro-organismos contaminantes no meu processo. Também existem etapas de esterilização do meio de cultivo, e existe também, na verdade, etapa de esterilização do próprio bioreator. Muitas vezes o bioreator ele é esterilizado juntamente com o meio de cultivo já dentro dele mesmo. Outras vezes o meio de cultivo é esterilizado separadamente, então adicionado de forma asséptica, já estéril dentro do reator. E muito bem, e aqui acontece então a conversão principal, e depois que o processo está terminado, depois que as células converteram os nutrientes no produto desejado, esse tanque normalmente é esvaziado e o caldo fermentado é enviado para as etapas de purificação, entrando então nessa seção de downstream aqui. A primeira etapa de purificação é uma separação das células. Então isso ocorre através de uma filtração ou de uma centrifugação, células para um lado e o sobrenadante para o outro.
Se as células forem o produto, né, então está resolvido aqui, está o meu produto para ser então, enfim, devidamente acomodado, envasado e comercializado. Em alguns casos também eu tenho que romper estas células, porque o meu produto está dentro das células, né? Aí eu vou ter que ter algumas outras etapas aqui para conseguir extrair o produto de dentro das células. Mas se o meu produto não está dentro das células, então o downstream segue por aqui, quer dizer, a partir do caldo fermentado eu teria várias etapas de recuperação que vão então chegar no meu produto na concentração e na pureza desejados, né? E eu preciso também cuidar dos efluentes que são gerados nesse processo. Um aspecto interessante, né, que eu mencionei logo no começo, é que essa parte aqui do processo, né, em que nós estamos preocupados simplesmente em aumentar a quantidade de células para chegar numa massa suficiente para inocular o bioreator principal, isso aqui nós chamamos de propagação do inóculo. Nesse esquema está representado um processo industrial para a produção de um antibiótico. No caso, um antibiótico da classe das cefalosporinas, né, que são antibióticos beta-lactâmicos, assim como são as penicilinas, por exemplo. Então aqui a gente já está colocando algumas características particulares desse processo. Então, por exemplo, aqui começa o uso de células do meu banco de células, né? Etapas de germinação, por exemplo, feitas em frascos tipo Erlenmeyer, né? Vocês estão vendo aqui o volume é, por exemplo, 30 mililitros. Depois, isso passa para Erlenmeyers maiores, né? 1 litro a 1,5 litro. Daqui vai para um primeiro reatorzinho de 1 a 2 metros cúbicos, ou seja, 1.000 a 2.000 litros, passando para um reator ainda maior, 20 mil litros, e isso então é usado para inocular o reator principal, né, que nesse caso aqui tem 100 metros cúbicos ou 100 mil litros. Vocês estão vendo que a fermentação principal ela leva 144 a 150 horas para acontecer, ou seja, em torno de 6 a 7 dias de fermentação para essa conversão no reator principal, né? Então todas essas etapas daqui até aqui, né, é o que nós chamamos de propagação do inóculo. E por que ela é necessária, né? Por que é necessário fazer essa propagação do inóculo? Porque nós não podemos pegar uma quantidade de células muito pequena aqui do nosso banco de células, né? Às vezes é um tubinho que tem 1 ml ou 2, e jogar isso direto dentro desse reator principal de 100 mil litros, né? Porque existe uma chance dessas células morrerem, e mesmo que elas não morram, em vez de 6 dias a 7 dias, né, para ocorrer aqui a reação principal, isso poderia levar, sei lá, 2 semanas ou mais para acontecer. E aí aumentam os riscos de contaminação, aumenta o custo do processo, né, porque eu estou ocupando esse reator principal, que é o maior de todos, esperando que a reação aconteça, tá? Então, por isso, essas etapas de propagação do inóculo são necessárias. Muito bem, daqui para cá entramos então na etapa, na seção, né, de downstream ou purificação, como vocês estão vendo aqui, e vejam quais são as etapas, né? Primeiro, a primeira coisa para se observar é que existem várias operações unitárias aqui envolvidas, né, até se chegar ao produto final. Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Mas apesar disso, ó, vejam que o tempo, né, aqui essa purificação dura 20 horas, aqui 6, aqui 4, quer dizer, são 26, 32 mais 6, são 38 horas, quer dizer, no máximo isso aqui tudo leva 2 dias, né? Então, apesar de ter muitas etapas, o tempo, né, envolvido aqui é menor do que na etapa ou na seção de upstream. Quais são as operações unitárias para fazer a purificação da cefalosporina? Então vejam que eu tenho aqui filtração, né, para separar as células do sobrenadante.
Aqui eu tenho uma etapa chamada de HIC, que é Hydrophobic Interaction Chromatography, que é uma cromatografia de interação hidrofóbica. Aqui tem uma segunda etapa da mesma cromatografia. Aqui eu tenho Ion Exchange Chromatography, quer dizer, uma cromatografia de troca iônica, duas na verdade, né? Aqui eu tenho uma osmose reversa. Aqui eu tenho uma etapa de cristalização e secagem. Aqui eu tenho uma etapa enzimática, quer dizer, eu preciso modificar algumas cadeias laterais dessa molécula de antibiótico, né, para gerar, enfim, uma molécula que tenha uma ação efetiva antibiótica. E, novamente, cristalização e secagem para adicionar novas cadeias. E, finalmente, eu chego aqui no meu produto final. Tá? Então, isso é um exemplo de um esquema de produção de um antibiótico, né? E é claro que dentro desse reator principal, células, provavelmente aqui células de um fungo filamentoso ou de uma bactéria filamentosa, como Streptomyces, por exemplo, que fazem a produção do antibiótico. Um outro exemplo é a produção de levedura, né? Saccharomyces cerevisiae. Aqui vocês estão vendo o produto final, a produção de levedura, quer dizer, aqui quer dizer mesmo produzir células de levedura. Eu tenho levedura em tablete, que eu posso comprar no supermercado, né, levedura prensada, que a gente acha na seção de produtos refrigerados. E eu posso comprar também a levedura seca, né, na forma desidratada, e que funciona mais ou menos da mesma forma, né, quer dizer, eu posso usar tanto o tablete quanto essa levedura seca para ativa desidratada para fazer pão, massa de pizza e outros produtos. E aqui também vocês estão vendo cápsulas de levedura, né, que são uma fonte nutricional. A gente costuma chamar isso de levedura de cerveja, mas muita gente toma isso, por exemplo, como um complemento vitamínico. Mas em todos esses casos, né, o produto final do meu bioprocesso são as células de levedura. Então aqui vocês estão vendo de novo que tem a cultura estoque, a propagação do inóculo até chegar numa quantidade de células suficiente, né, para inocular aqui o fermentador, o que ele está chamando aqui de fermentador de produção, né, que é o reator principal. Vocês estão vendo aqui a aeração, né, que fornece bolhas de ar para transferir oxigênio, porque nesse caso aqui nós vamos querer que a levedura respire, ou seja, que ela converta os açúcares em outras células de levedura. Nós não queremos, nesse caso, que a levedura fermente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque vejam que o jargão industrial fala num fermentador de produção, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui dentro não é uma fermentação do ponto de vista bioquímico. Então, muito cuidado com isso, né? Por isso que eu prefiro chamar isso aqui de bioreator, em vez de fermentador, porque aí não dá confusão. Então, até aqui, né, seria o upstream, certo? Até a etapa de produção de células de levedura. E a partir daqui, quando terminou a etapa de produção, eu vou para o downstream, né? Concentração, lavagem, armazenamento sobre refrigeração. Eventualmente eu tenho que fazer uma desidratação para chegar na minha levedura desidratada. Também pode ser necessário fazer uma pasteurização, né, para eliminar eventuais micro-organismos contaminantes. Etapas de extrusão, secagem, acondicionamento, armazenamento, etc. Né? Então é um outro exemplo aqui no caso, né, da indústria de alimentos, de um bioprocesso industrial. Essa figura é uma figura muito interessante, e aqui nós estamos falando só de produtos farmacêuticos que são produzidos em células animais, né? Então aqui não são produtos produzidos por micro-organismos, tá? E esses são dados industriais de 2006, né? Talvez vocês achem isso aqui está um pouco desatualizado, mas é muito difícil obter esse tipo de informação industrial, né? Normalmente isso é segredo e as empresas acabam liberando essas informações muito tempo depois. Mas o que vale a pena a gente olhar aqui nessa figura com atenção? O que eu tenho no meu eixo vertical?
eu tenho o preço do produto em dólares por grama, tá? Então, é o valor agregado do produto, dólares por grama. E aqui no meu eixo horizontal, eu tenho o volume anual de produção, ou seja, quantos quilogramas desse produto são produzidos por ano no mundo. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma escala logarítmica, aqui também, né? E que cada símbolo desse, né, bolinha, quadradinho, etc., é um produto que existe no mercado. Né? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, fator 8 de coagulação sanguínea. É uma molécula muito usada em cirurgias. Né? Eritropoietina, que é um hormônio. Interferons também são moléculas usadas com propriedades terapêuticas. Anticorpos, hormônio de crescimento humano, insulinas. Né? A gente falou um pouquinho da insulina em outra ocasião, que é um exemplo de uma molécula que antigamente era extraída do pâncreas, de pâncreas suínos, e que com a biotecnologia, hoje nós produzimos insulina em células de levedura e em células de bactéria. Inclusive, vocês estão vendo que a insulina, ela está aqui, ó. Então, ela está numa região desse gráfico aqui, que tem um volume de produção anual, vamos dizer, dos maiores volumes e valores agregados dos menores, vamos dizer assim. Mas a tendência geral que a gente observa nesse gráfico é que tem praticamente uma reta aqui. Não sei se vocês conseguem observar, né? Que existe um alinhamento aqui interessante desses pontos todos, né? O que significa isso? Significa que existe uma correlação, né, inversa entre volume anual de produção e o valor agregado, né? Então essa molécula aqui, ó, que tem um grande volume anual de produção, ela tem um baixo valor agregado. Né? Então ela é produzida, por exemplo, na ordem de 1 milhão de quilogramas ou 1.000 toneladas por ano, e ela tem um valor agregado em torno de 5 dólares por grama. Enquanto que esses caras aqui que estão desse lado do gráfico são produzidos, veja, menos de 1 quilograma por ano para abastecer o mundo inteiro. Né? São moléculas terapêuticas que são usadas em quantidades muito pequenas. Menos de 100 gramas dessa molécula são produzidos por ano no mundo. E, em compensação, elas têm um valor agregado de 10 milhões de dólares por grama. Né? Altíssimo valor agregado. Muito mais do que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar, ouro, platina ou qualquer outro metal nobre. E aí interessante, ó, a gente pode pensar se isso vale também para produtos que não são produzidos por células animais, que são produzidos, por exemplo, por micro-organismos, né? Então vamos pensar, por exemplo, no caso do etanol. O etanol, ele tem um custo, vamos supor, mais ou menos, a gente paga num posto de combustível R$4 por litro, né? Mas vamos supor que o produtor de etanol, ele deva receber R$2 por litro, né? Vamos aproximar aqui para meio dólar por litro o etanol. Meio dólar, né, porque essa escala aqui está em dólares, só para a gente poder pensar, meio dólar vai estar abaixo dessa linha de 1, né? Então vai estar alguma coisa aqui para baixo, certo? Quanto etanol é produzido por ano? Cerca de 100 bilhões de litros. Pensando numa densidade de 0,8, isso dá 80 bilhões de quilogramas. Aqui a gente está falando de 100 mil, 1 milhão, vamos dizer assim, 1 bilhão estaria aqui, 10 bilhões estaria aqui, 100 bilhões estaria aqui. Né? Então eu estou mais ou menos aqui nesta região. Então vejam que, né, talvez não esteja exatamente em cima dessa linha, mas segue essa tendência de que grandíssimo volume de produção e baixíssimo valor agregado. Aqui vocês podem ver que a microbiologia industrial, né, ou talvez de forma mais geral a biotecnologia industrial, a gente pode pensar, biotecnologia,
Eu estou sem a minha caneta aqui. Quais são as categorias de produtos que podem ser gerados, né? As próprias células, né? O exemplo foi as células de levedura. A gente pode pensar em usar células para fazer uma bioconversão. E bioconversão, a gente usa esse termo quando a gente fala de... quando não é todo o metabolismo da célula que está sendo utilizado nesse processo, mas apenas uma ou duas reações bioquímicas, né? Então, o exemplo aqui é a bioconversão de esteroides. E existem outros vários produtos celulares, né? Por exemplo, enzimas, por exemplo, antibióticos, como foi o caso da cefalosporina, aditivos alimentares, como aminoácidos, por exemplo, o ácido glutâmico, produtos químicos, também usados aqui na indústria de alimentos, como o ácido cítrico e o etanol combustível, né? Esses são todos produtos gerados pelas células, mas que não fazem parte das células. No bioprocesso industrial, quais são os possíveis catalisadores, né? Então, nós já falamos em células microbianas, nós já falamos em células animais, que podem ser de mamíferos ou de insetos. Também existem alguns processos que começam a empregar células vegetais, né, que são células que foram obtidas de plantas e adaptadas ao cultivo em suspensão dentro de um bioreator. Mas o catalisador pode simplesmente ser uma enzima também, né? Uma enzima é uma proteína que tem ação catalítica e que foi obtida, sei lá, de alguma célula dessas, ou de uma célula de plantas, ou de uma célula de animais, e que vai então realizar a reação que nós desejamos. A biotecnologia industrial, né, de um ponto de vista, colocando isso num contexto histórico, alguns autores separam a história da biotecnologia industrial em 3 fases. Então, desde séculos, na verdade, podemos até dizer milênios, né? Recentemente descobriram no Egito um local de fabricação de cerveja com cerca de 10 mil anos. Então, desde séculos ou desde milênios que os seres humanos fabricam pão, vinho, cerveja, aguardentes. Esses outros produtos acho que vieram depois, vinagre, queijo, picles, etc., usando bactérias e fungos, né? Então isso era uma biotecnologia industrial rudimentar, mais produzida em grande escala, né? Era para fornecer alimentos para as comunidades. E é claro que naquela época as pessoas não tinham noção do que era um micro-organismo, né? Elas simplesmente faziam, mas não sabiam como as coisas funcionavam. Também a fermentação também era usada para preservação de alimentos, né? Porque o alimento in natura degrada rápido, enquanto que um alimento fermentado ele se preserva por mais tempo. E também depois as pessoas foram usando a criatividade para criar alimentos com diferentes sabores e texturas. Numa segunda fase da biotecnologia industrial, né, que tem a ver com a época da Primeira Guerra Mundial, por um lado, né, os alemães e os ingleses, que eram inimigos, tentando produzir explosivos, né, para jogar uns nos outros, desenvolveram a tecnologia de fermentação para produzir acetona butanol e na Alemanha a fermentação para produzir glicerol, né? A glicerol era uma matéria-prima para produzir a trinitroglicerina, que era um explosivo poderoso. Então, a ideia aqui era produzir munição para a guerra, né? Então, vocês veem que, ao longo da história, a guerra, é claro que ela é horrível e teve consequências desastrosas, e ela também provocou, né, avanços tecnológicos, para o bem ou para o mal. E também, na Segunda Guerra Mundial, agora, né, um pouquinho mais tarde, em 1940, foram desenvolvidos os processos para produzir os antibióticos, né? Então até, não sei se vocês se lembram, mas a descoberta da penicilina foi em 1929, pelo Alexander Fleming. Mas assim, ele descobriu a penicilina nesse ano, mas até que se desenvolvessem processos para a produção de penicilina, isso levou muitos anos e de novo veio a guerra e acabou acelerando esse desenvolvimento tecnológico, e os antibióticos eram cruciais para salvar
os soldados feridos durante a guerra. E depois vieram processos para a produção de enzimas, de aminoácidos, de vitaminas, nucleotídeos, solventes, vacinas, polissacarídeos e por aí vai. E a terceira e última fase, né, seria desde a década de 70, de 1970, com o advento da tecnologia do DNA recombinante. Né? Tecnologia do DNA recombinante é um outro termo para falar, por exemplo, em engenharia genética, que é a modificação dirigida de células e micro-organismos. Né? E aí houve uma transição da chamada biotecnologia tradicional para uma combinação entre biotecnologia industrial e biologia molecular. Então, por exemplo, aquela produção de insulina humana em células de levedura e células de bactéria só foi possível depois do desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, né? Que é quando nós aprendemos a pegar um gene de um outro organismo, cloná-lo e introduzir na célula que eu quero usar para produzir o produto daquele gene dentro de um bioreator. Né? Então eu introduzi o gene da insulina na levedura, cultivei a levedura num bioreator, a população de leveduras aumentou, e aí essa população de leveduras passou a expressar o gene da insulina humana, produzindo então a proteína, né, que é a insulina humana. E aqui houve o advento da indústria biofarmacêutica. Né? E também começaram os bioprocessos industriais com células animais e a produção dos chamados anticorpos monoclonais, que são moléculas muito usadas em kits de diagnóstico de doenças. Esse gráfico, né, e aqui nós estamos falando de 1949 até 1963, ou seja, faz tempo, mas de novo, isso são dados industriais, que normalmente são altíssimo segredo, mas é um gráfico que ilustra muito bem, né, como é possível aumentar, melhorar a obtenção de um produto da biotecnologia industrial. Né? Então aqui nós estamos falando de um antibiótico. Sei lá, por exemplo, a penicilina. Né? A gente começa aqui, ó, titer é a concentração em unidades do antibiótico por ml. A gente começa aqui em torno de 1000, né, em 1949. Aí as pessoas foram aprendendo a cultivar o micro-organismo, né, provavelmente um fungo, começaram a trabalhar na formulação do meio de cultivo, mudaram as estratégias de aeração para fornecer oxigênio, introduziram uma nova linhagem do micro-organismo, provavelmente eles estavam estudando em paralelo e descobriram que essa nova linhagem tem uma maior capacidade de produção deste antibiótico. Rebalancearam o meio de cultivo, né, ajustaram a proporção dos nutrientes. Aqui mexeram no meio do inóculo, né, lembra das etapas de propagação do inóculo? Aeração, preparação de inóculo. Reisolaram uma nova cultura. Mexeram na estratégia de alimentação, isso nós vamos falar em outra ocasião, né? Como é que a gente consegue operar, quais são as possibilidades de operação de um bioreator, a gente pode alimentar meio de cultivo durante o processo também. Nova linhagem, aeração, um programa de alimentação, nutrientes, nova linhagem, etc. Uma nova linhagem aqui, né? Então vocês veem que, sei lá, em 15 anos, o que era uma concentração de 1000 unidades por ml subiu para 10.000 unidades por ml, o que é um avanço bastante grande. Isso tudo aqui é uma combinação do trabalho de profissionais como microbiologistas, engenheiros químicos, engenheiros de processos, engenheiros de alimentos, bioquímicos, farmacêuticos, biólogos. As empresas que trabalham com bioprocessos, elas têm profissionais de todas essas formações trabalhando juntos. Essa é uma tabela que mostra, já é um pouco antiga, mas enfim, mostra a produção mundial de aminoácidos, né, e vejam que nós temos aqui mercados, né, multibilionários. Então, por exemplo, ácido glutâmico, que é um realçador de sabor, né, por exemplo, aquela marca Ajinomoto, é um mercado de mais de $1 bilhão. Lisina também é um grande mercado, e metionina, vejam, é um mercado enorme também de mais de $2 bilhões. Né? Lisina e metionina são dois aminoácidos muito empregados
em nutrição animal, por exemplo, para suínos, que é para que esses animais cresçam mais e produzam mais carne para o consumo humano. E vale dizer também, olha, que esses aminoácidos às vezes são produzidos por rotas químicas, tá vendo aqui? Mas, na maioria dos casos, são produzidos por processos de fermentação ou por processos enzimáticos, né? Portanto, por bioprocessos industriais. Quando é uma rota química, nós não classificamos isso como sendo um bioprocesso industrial. Nessa tabela vocês veem a produção de vitaminas e compostos relacionados, né? Então, aqui também, né, o método de produção está identificado. Então, C é um método químico, síntese química, não seria um bioprocesso industrial. O F é fermentação e o B de bola, que tem um aqui, ó, é bioconversão, que é quando a gente usa células, mas apenas aproveita uma ou duas reações que essas células são capazes de realizar. Exemplos de produtos: biotina, beta-caroteno, ácido fólico, né, e por aí vai. Aqui vocês têm nomes de alguns micro-organismos: Corynebacterium glutamicum, Bacillus subtilis, Aspia gossypii, bactéria, fungo filamentoso, bactéria, Gluconobacter oxidans é uma outra bactéria, Pseudomonas também. Então vocês veem que esses micro-organismos são usados industrialmente, né, em bioprocessos para a produção de vitaminas. E também existem mercados aqui de milhões de dólares envolvidos nessas produções. Nessa tabela vocês veem biofarmacêuticos, né, produtos da indústria farmacêutica. Por que chama biofarmacêutico? Porque são produtos obtidos em bioprocessos, né? Então aqui já não estão incluídos os produtos farmacêuticos obtidos por síntese química. Só para dar um exemplo, né? A gente já falou desse aqui, ó, eritropoietina, é um hormônio, é usado para tratar anemia, né? Pessoas que têm deficiência de ferro. Aqui vocês têm os nomes comerciais, as companhias que produzem, pelo menos Johnson & Johnson e Roche vocês devem conhecer. E aqui, olha, vejam os mercados. Aqui a gente está falando de 13 bilhões de dólares, né? Então, os valores desses mercados, essas são aquelas moléculas que estavam naquele gráfico da GE, que são produzidos em quantidades pequenas. Mas vejam que os mercados têm valores mais altos do que os mercados que a gente acabou de ver de aminoácidos e de vitaminas, por exemplo. Ó, a insulina humana é um hormônio usado para tratar o que? Diabetes. Empresas que produzem, Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, e Eli Lilly, mercado de 6 bilhões de dólares, né? Hoje deve estar bem maior isso aqui, esses dados já são um pouco mais antigos. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Essa droga aqui, trastuzumab, é um anticorpo monoclonal usado para tratar câncer de mama, produzido pela empresa Roche, e tem um mercado de 2 bilhões de dólares. Né? Então, os biofarmacêuticos são mercados com valor bem mais alto do que aqueles que a gente estava vendo ali de, por exemplo, aminoácidos e vitaminas. Agora vamos falar um pouquinho dos bioreatores. Né? O bioreator, como nós vimos lá no começo, é o coração do meu bioprocesso industrial. Como eu disse, já também em alguns lugares vocês vão encontrar esse termo fermentadores, né, de uma maneira muito genérica, independentemente de as células ou micro-organismos estarem realizando o que nós bioquimicamente chamamos de fermentação ou uma respiração. Outros nomes para bioreatores são reatores bioquímicos ou reatores biológicos. Aqui nesse esquema vocês veem as características gerais de um bioreator, né? Então normalmente o bioreator é caracterizado por ser um tanque cilíndrico, com agitação mecânica. Vocês têm um motor aqui, né, que gira um eixo acoplado à pás, que tem a função de manter essa suspensão aqui homogênea, né? Porque se não houver agitação, as células elas podem
sedimentar e ir para o fundo do bioreator. Lembrando que células, seja células animais ou células microbianas, não estão dissolvidas no líquido, né? Elas estão em suspensão no líquido, então elas podem eventualmente decantar. Mas essas pás também têm a função de distribuir, por exemplo, o oxigênio que entra aqui por baixo, né? E na forma de pequenas bolhas, aumentando a transferência de oxigênio e disponibilizando mais oxigênio para que as células possam respirar sem que haja uma limitação da respiração por falta de oxigênio. Outras características, vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma entrada de vapor, aqui também tem uma entrada de vapor. Essas entradas de vapor são usadas nas etapas de esterilização, que acontecem antes do processo começar, no caso de ser um processo asséptico. E aqui por fora do reator vocês têm uma camisa, né? Essa camisa é usada tanto para a injeção de vapor durante a etapa de esterilização, como depois para a circulação de água, né? Vocês estão vendo que a água entra por aqui, essa camisa está envolvendo todo o reator, aí o líquido sai por ali, e é uma estratégia para se manter a temperatura deste bioreator constante. Em muitos processos, o cultivo de micro-organismos ele gera calor, né? E, portanto, se não houvesse aqui um controle de temperatura, a temperatura dentro do reator começaria a subir e isso diminuiria a velocidade com que o processo ocorre, diminuindo a produtividade. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma janela de inspeção, né? Muitas vezes esses reatores são fabricados em aço e nós não vemos o que está acontecendo lá dentro. E para isso tem então uma janela de inspeção aqui em cima para que um operador possa colocar o rosto ali e observar o que acontece lá dentro. Aqui nós temos uma saída de gases, né? Porque se eu estou, por exemplo, constantemente injetando ar estéreo, eu preciso ter uma saída de gases, senão começa a pressurizar este reator. Aqui embaixo vocês estão vendo também uma válvula para fazer amostragem, então eu posso retirar amostras de tempos em tempos para fazer algumas medidas e acompanhar o processo. Temos também aqui uma sonda de pH, né, que ela não está muito bem desenhada, ela deveria ficar mergulhada no líquido e que fornece para nós o valor de pH durante o processo. Eventualmente essa sonda de pH ela pode estar acoplada a um controlador, né, a um computador aqui. E esse controlador, ele manda um sinal de volta para uma bomba de ácido ou de base, que vai então adicionar ácido ou base no reator para manter o pH no processo constante. Então essas são as características principais de um bioreator. Aqui nessa imagem vocês veem um bioreator de bancada que nós usamos no laboratório, né, para realização de pesquisa científica. Mas também as empresas podem usar eventualmente, para as primeiras etapas de propagação do inóculo, né? A gente está falando aqui de volumes da ordem de 1 litro, 2 litros. E aqui vocês veem um motor, né? Aqui dentro tem a agitação mecânica, aqui tem a saída de gases com um filtro, né? Que é para impedir a entrada de contaminantes. E vocês estão vendo aqui na tampa do reator, eu tenho várias entradas, por exemplo, para introduzir o inóculo, para introduzir ácido ou base, para fixar um eletrodo de pH, para fixar um eletrodo de oxigênio dissolvido. Aqui eu tenho um frasquinho para retirada de amostras e assim por diante. Nessa imagem vocês veem um bioreator industrial, né? Aqui vocês estão vendo só a parte de cima, né? Esse bioreator ele vai lá para baixo, ele é alto, ele é bem maior do que esse pedacinho que está aparecendo aqui, né? É que isso aqui é convenientemente construído para que o operador que vocês estão vendo aqui possa, enfim, abrir e fechar válvulas, olhar pela janela de inspeção e ver se está tudo funcionando direitinho, né? Então tem uma plataforma que é colocada aqui para facilitar o acesso do operador à tampa do bioreator. Esse é um exemplo de um processo, vamos dizer assim, muito limpinho, né? Com muita asepsia. Vocês veem que o material de construção aqui é o aço inox.
E vocês veem, inclusive, que o operador está usando uma roupa, né, que parece uma roupa de astronauta. Portanto, grande chance disso aqui ser uma indústria farmacêutica. Então, tem um cuidado muito grande para evitar eventuais contaminações do processo, né? Porque se isso aqui for contaminado por um micro-organismo indesejado, eu perco todo o meu lote de produção. E tem também uma série de tubulações e válvulas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são usados para passagem de vapor durante as etapas de esterilização. Esse é um outro exemplo de bioreator em escala industrial, né? E aqui vocês estão vendo já que o grau de asepsia é bem menor, primeiro porque esses reatores não estão dentro de um galpão, né? Eles estão ao ar livre. O material usado para construção aqui não é aço inox, mas sim aço carbono, certo? E é o caso típico da produção, por exemplo, de etanol combustível, né? Um processo desse provavelmente não acontece com asepsia total, né? Eu posso ter uma asepsia parcial. Eventualmente existe uma limpeza, um clean in place, né, antes do processo começar, mas não tem como nós garantirmos que não haja nenhuma entrada aqui de micro-organismos contaminantes. E de fato, o processo de produção de etanol combustível, por exemplo, é um processo em que não só a levedura, né, o micro-organismo principal, é encontrada dentro do reator, mas também existe a presença de micro-organismos contaminantes. Então, nós podemos tolerar um certo nível de contaminação num processo como o processo de produção de etanol. E por que isso é assim? Porque produzir etanol combustível numa fábrica assim, né, totalmente com grande nível de asepsia, não é economicamente viável, né? Quer dizer, isso aqui custa muito mais dinheiro para operar, para manter, para fazer funcionar, do que uma instalação como essa, né? Então, o valor comercial do etanol não justifica uma instalação asséptica. Então, é melhor produzir dessa forma, mesmo havendo um certo nível de contaminação no processo. E é claro que há estratégias para se manter esse nível de contaminação razoavelmente baixo. Quanto à asepsia, pessoal, asepsia não é a mesma coisa que esterilização, né? Esterilização é uma operação que visa destruir qualquer forma de vida num determinado material. Já a asepsia é um conjunto de técnicas empregadas para impedir que um determinado material, né, com o qual nós estejamos trabalhando seja contaminado por algum agente externo. Então, vejam, aqui nesse esquema está sendo representado um esquema de válvulas, né, que são usadas para, por exemplo, retirar uma amostra de dentro do reator com asepsia. Então vamos imaginar que aqui, né, nesse canto, eu estou vendo um pedaço do meu bioreator, ok? Quer dizer, esse bioreator, ele continuaria para cá, assim, né? Então aqui está o meu bioreator, vamos dizer assim. E aqui está meu líquido. Durante o processo, né, esta válvula aqui está aberta, esta válvula está fechada, esta válvula está fechada e esta válvula está aberta. Então, o que acontece? Você tem vapor, né? Vocês têm vapor fluindo por aqui. O tempo todo. Na hora que eu quero tirar uma amostra, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essas duas válvulas aqui, né, e vou abrir essas duas válvulas aqui, certo? E aí eu consigo, por exemplo, acionando essa bomba aqui, ó, isso aqui seria como se fosse uma bomba peristáltica, abrindo essas duas válvulas, eu consigo retirar uma amostra para dentro desse frasco aqui. Isso dura alguns segundos, né, normalmente. Aí eu volto a fechar essas duas válvulas aqui e volto a abrir as duas válvulas do vapor e volta a circular vapor por aqui, né? Então isso por exemplo, isso é um exemplo de uma amostragem feita de forma asséptica, ou seja, tomando-se cuidados de asepsia, né? Porque se eu não tivesse esse sisteminha de válvulas com vapor,
e eu simplesmente abrisse essas duas válvulas na hora que eu fosse fazer uma amostragem, existe um risco de haver uma entrada de contaminantes por aqui, né? No sentido contrário da minha amostragem, poderia eventualmente entrar um contaminante, porque na hora que eu abro aqui, o meu bioreator principal vai estar em contato direto com o ambiente externo, né? Então, esse vapor ele forma uma espécie de selo, impedindo esse contato direto entre o bioreator e o ambiente externo. Uma estratégia análoga pode ser usada, por exemplo, para eu inocular o meu bioreator, né? Então imagina que o meu bioreator está aqui, eu preparei o meu meio de cultivo, eu esterilizei tudo, só falta, eu esterilizei, né? Baixei a temperatura para uma temperatura em que vai ocorrer o processo, vamos dizer 37 graus, e só está aguardando aqui a inoculação, né? A inoculação é a última etapa, ou a etapa que marca o início do cultivo. Como é que eu transfiro as minhas células aqui para dentro? Né? Por um esquema que pode ser parecido com esse. Então, eu tenho aqui passando vapor no meu sistema. Agora, eu fecho as válvulas de vapor, abro essas duas válvulas, né? Aciono essa bomba agora no sentido contrário, eu trago esse frasco com as minhas células, né? E essas células vão então ser bombeadas aqui para dentro do reator. Isso dura alguns segundos, talvez 1 minuto. Fecho minhas duas válvulas e volto a passar vapor por aqui, né, para selar esse sistema. E dessa forma eu fiz uma inoculação do meu bioreator com asepsia. Para vocês terem uma ideia dos tamanhos, né, de bioreatores utilizados em vários processos industriais, né, eles podem variar, vejam, de 1 litro até muitas vezes 1 milhão de litros. Né? Aqui está 500 mil, mas na indústria do etanol combustível é possível pensar, existem usinas aqui no Brasil que trabalham com 1 milhão de litros ou 1.000 metros cúbicos. Então vejam, nas escalas menores nós temos a produção daquelas moléculas que têm maior valor agregado, né? Enzimas diagnósticas, reagentes para biologia molecular. Por exemplo, a Taq polimerase. A Taq polimerase é uma enzima usada para fazer reações de PCR, né? A reação de cadeia, a reação em cadeia da polimerase, que é uma reação usada para amplificação de DNA. Nessa faixa de 40 a 80 metros cúbicos, nós estamos falando de enzimas e antibióticos. Lembra do processo de produção de cefalosporina? Lá era 100 metros cúbicos. 100 a 150 metros cúbicos, antibióticos, enzimas também, vinho e cerveja, né? E nas escalas maiores, aqui a gente está falando dos processos que não vão utilizar asepsia total, né? Como é o exemplo do etanol combustível. Algumas fábricas de produção de vinho e cerveja também operam nessa escala, e esses produtos como ácido glutâmico, que também acabam sendo realizados sem asepsia total, estão nessas escalas maiores. Aqui nós temos a mesma informação, mas talvez ligeiramente diferente, né? Então vejam, nas menores escalas, os produtos mais delicados, vamos dizer assim, como vacinas, por exemplo, cultivo de células animais ou vegetais, alguns metros cúbicos até 200 metros cúbicos, enzimas, antibióticos, vitaminas, e mais que 200 metros cúbicos processos que não requerem asepsia, como a fermentação alcoólica, a produção de etanol combustível, e aqui um processo que eu não havia mencionado ainda, que é o tratamento de efluentes, né? Então, o tratamento de efluentes domésticos, tratamento de esgoto, é também um exemplo de um bioprocesso industrial, né? É que aqui no tratamento de efluentes nós temos um consórcio de micro-organismos, né, várias espécies microbianas trabalhando juntas para degradarem a matéria orgânica em moléculas como o gás carbônico e a água, que são bem menos poluentes do que a carga orgânica que é o esgoto doméstico.